aí, pessoal, beleza? Thiago Prado aqui novamente com vocês para a gente finalizar aí o nosso livro 2, né? O último tema, o tema 3 do módulo 4, e mais especificamente falando sobre a evolução humana, correto? E a evolução humana, pessoal, como a gente falou anteriormente no módulo 3 ali, quando a gente falou lá sobre a teoria evolucionista, que a gente falou das ideias darwinianas, Darwin foi o primeiro cara que vai falar exatamente dessa relação de parentesco entre nós, seres humanos, e os outros primatas, tá? Porque nós somos primatas, correto? O que caracteriza um primata? O que caracteriza um primata, pessoal, é essa movimentação dos membros anteriores, ó. Essa movimentação caracteriza um primata, correto? E nós, seres humanos e outros símios, como gorilas, orangotango, chimpanzé aí, por exemplo, fazem esse tipo de movimento aqui, que é o que a gente chama de polegar opositor, que serve para quê? Que auxilia onde? Para agarrar objetos, tá? Ou seja, uma vida arborícola que proporcionou aí a sobrevivência dos nossos ancestrais e por isso nós estamos aqui hoje, correto? Então, em 1871, Darwin propõe a relação de parentesco entre os seres humanos e os grandes macacos, sugerindo que o ancestral comum pudesse ter vivido no continente africano. Tá? Então, tudo partiu ali do continente africano. Só que ele faz essa elucubração, ele joga. Olha só, é igual quando o indivíduo ele pega a semente e joga no solo ali, correto? Algumas sementes vão germinar, outras não. Né? Então, o Darwin, ele pega e joga isso daí. Só que ele já estava velho, ele não conseguiu explorar muito bem esse assunto. E tanto é que quando ele fala isso, tá? Olha só o que os jornais da época fazem. Fazem uma charge igual a essa que você está vendo aí. É a cabeça dele no corpo de macaco ali. Porque era uma ideia que contrapõe aquela ideia religiosa do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. Compreende? Então, nós fomos criados dessa forma por Deus e somos assim até o momento atual. Compreende? Então, por isso ele é rechaçado, por isso ele é excomungado aí da Igreja Católica e ele vai sair de Londres e vai viver numa cidade do interior, onde ele vai falecer posteriormente ali. E aí, pessoal, como ele joga essa ideia, né? Alguns vão pegar essa ideia e vão procurar. Em 1936 e 1940, a gente encontra fósseis do gênero Australopithecus, que é o ancestral mais recente do ser humano ali, correto? Que é da linhagem do ser humano. A gente vai ver depois aqui no cladograma, a gente tem lá um grupo ancestral que é o ancestral comum entre o chimpanzé e o ser humano. Só que desse ancestral a gente tem uma linhagem, algumas transformações que vão acontecendo ali, tá? Até chegar ali ao ser humano atual. Então aí a gente tem mais ou menos a ideia do Australopithecus, tá? Que a gente vai comentar melhor posteriormente, mas já vou adiantando. O Australopithecus ele foi encontrado e essa figura exatamente, essa fotografia que está aí exatamente, ela recebe o nome de Lucy. Por quê? Quando esses indivíduos estavam ali no sítio arqueológico, então encontraram o esqueleto ali, o esqueleto encontrado era de uma fêmea, correto? E naquele momento eles estavam escutando o quê? Beatles, né? Beatles, Lucy with the Sky in the Diamond, né? Então, por isso ficou aí denominado o Lucy, foi batizada, aliás, como Lucy, justamente por causa dessa música que eles estavam escutando ali naquele momento. Então, percebam, pessoal, existe toda essa ideia aí. E aí, vamos pegar aqui agora os primatas. Estima-se que os mamíferos surgiram entre 250 e 240 milhões de anos atrás. 250, 240 milhões de anos atrás, a gente tinha quem dominando o ambiente terrestre? Os dinossauros, né? Lembra que eles serão extintos há 65 milhões de anos atrás, correto? Então, a gente tem os dinossauros ali. Então, tudo indica que os primeiros mamíferos, né, eles eram semelhantes ali aos ornitorrincos e tal, um grupo semelhante, tá? Eram mamíferos ovíparos ainda, que começou a sofrer ali algumas transformações, tá? Por volta de 65 milhões de anos atrás, ocorreu a extinção total dos dinossauros e ocorreu a diversificação e expansão dos mamíferos nos diversos ambientes. Depois que os dinossauros morreram, aí beleza. Aí os mamíferos, eles se disseminaram no ambiente terrestre. São eles que vão aí dominar determinadas regiões desse ambiente terrestre que a gente tem, tá?
Os primatas, a estimativa é que eles surgiram por volta de 70 milhões de anos atrás. Eu comentei, quando a gente falou lá do tempo geológico, né, de que ainda existia dinossauros aí nessa época, tá? E provavelmente foi esse indivíduo aí, do gênero Plesiadaps, que tem aí mais ou menos a forma dessa figurinha que você consegue observar aí no seu material. E por volta de entre 58 e 37 milhões de anos atrás, os primatas eles vão se espalhar, correto? E vão se diversificar, dando origem a duas subordens. Lembrando que primata é uma ordem, tá? Que pertence ali à classe mamífera, tá certo? A classe mamária, tá? E essas subordens aí desses primeiros primatas são os prosímios e os tarsiformes. Tá? Os prosímios, que são lêmures, gálogos e lores, hoje mais restritos ali àquela região de Madagascar. Inclusive, naquela animação Madagascar, você tem lá aquele tanto de lêmure, aquele tanto lá de tarso também, correto? E por volta de 45 milhões de anos atrás, tá? A gente tem o surgimento da subordem Anthropoidea. E essa subordem, pessoal, ela vai se diversificar e vai originar aí dois outros grupos, duas infraordens, que são ali os Platyrrhini, tá? Que são chamados macacos de Novo Mundo, e os Catarrhini, que são chamados macacos de Velho Mundo, tá? Então, você pode observar no diagrama aí ao lado, lá a subordem Prosímio e a subordem Tarsiforme, lá em cima, tá? E, posteriormente, a subordem Anthropoidea. E dentro desse grupo Anthropoidea, olha lá quem tá, macacos de Novo Mundo, tá? Que são aí os macacos que possuem cauda preêncio ainda, tá? Os macacos do Velho Mundo ali, alguns são maiores também, possuem cauda preêncio, mas o nariz, ele é um pouco mais para frente ali, tá certo? E aquele grupo, tá? Que vai pertencer ali ao gibão, ao orangotango, ao gorila, ao chimpanzé e o ser humano aí, propriamente dito, que são os catarrhini, tá certo? Que somos nós, tá? Beleza? E aí, olha só, por volta de 2003, a gente encontra, tá? Na verdade, o arqueólogo ali, Michel Brunet, ele vai encontrar um crânio com dentes fossilizados nomeado de Cianotropus tichadensis. Se você observar nesse diagrama aí ao lado, olha ali, o Cianotropus tichadensis, pessoal, que vai se dar ali por volta de 7,6 milhões de anos atrás, vai ter a população ancestral que vai originar a linhagem do chimpanzé e que vai originar a linhagem que vai dar no ser humano lá posteriormente, no Homo sapiens posteriormente, tá? Então, perceba ali, essa linhagem do Cianotropus tichadensis vai originar ali, em uma ramificação desse diagrama, o chimpanzé, que é o Pantrogloditus, tá? E o bonobo, que é o Pampanicus ali, correto? E da mesma forma, olha só, a linhagem do ser humano passa ali pelos Ornithotugenenses, posteriormente Ardipithecus ramidos ali, e depois chega lá no gênero Australopithecus, que foi aquele que a gente começou a nossa exploração aqui do assunto, tá? E a partir desse gênero Australopithecus é que a gente vai ter a origem do gênero Homo, tá? Que aí a gente vai ter algumas linhagens, Homo erectus, né? Homo afarensis, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, tá? E posteriormente lá no final o Homo sapiens, tá? Que eu vou mostrar o diagrama aqui posteriormente. Então, por volta de 4 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento dos australopithecus, e as pesquisas elas vão demonstrar que esses organismos, eles possuíam já postura ereta, tá? E mãos e dedos semelhantes aos humanos atuais. E esses indivíduos possuíam ali mais ou menos 1,30 m, tá? De altura, correto? Então, se eles já possuíam postura ereta, porque eles já haviam passado, né, por algumas transformações. Lembrando o seguinte, lembra que os primatas, eles vão conseguir existir no mesmo momento que os dinossauros por algumas adaptações. Primeira adaptação ao ambiente arborícola, eles vão viver em cima das árvores. Nesse novo ambiente, eles vão ter uma modificação da alimentação, ou seja, vão se alimentar basicamente de folhas e frutos ali, não precisando descer das árvores para buscar alimento, correto? Então, com isso, eles acabam fugindo ali dos predadores, né?
Também uma outra adaptação, a visão bilocular. Perceba que os nossos olhos eles estão na posição frontal do nosso rosto aí, por exemplo, e isso proporciona maior visão, maior campo de visão do ambiente, correto? Que acaba auxiliando aí no afugentamento, né, na fuga de predadores, tá? E devido a essa capacidade de adaptação aí ao ambiente arborícola, né, lembrando que existem a movimentação dos membros anteriores, tá? Então, tá tudo incluso aí no pacote, tá? Com o processo adaptativo à sobrevivência desses primatas. Então, em uma determinada época do planeta Terra, a gente tem uma transformação climática. Então, aqueles ambientes de florestas, de árvores altas, tá? Começa a dar lugar a campos abertos, porque a umidade ela cai, o tempo fica mais seco, fica mais quente e alguns vegetais vão morrer, dando lugar a um ambiente aberto. Então, esses indivíduos que viviam no ambiente arborícola têm que descer até o chão, né, para poder buscar o seu alimento ali. E aí, perceba, pessoal, se o indivíduo vivia em cima da árvore, ele era mais curvado, correto? Tinha ali uma cauda preensil e tal, era mais curvado. Quando ele vem para o chão, ele tem que ficar mais esperto, correto? Então, ele tem que manter uma postura mais o quê? Mais ereta para poder visualizar melhor o ambiente ali, para caso chegue algum predador, né? E com isso, algumas outras transformações fisiológicas vão acontecendo. A gente vai ver, por exemplo, o crescimento do encéfalo, né? A diminuição do intestino, porque animais herbívoros têm um intestino maior, correto? Com a modificação da alimentação, com a modificação da fisiologia aí, a gente começa a ter, né, outros processos aí adaptativos. Então, perceba, a partir do gênero Australopithecus, a gente vai ter lá o surgimento do gênero Homo, né? Que a gente vai ter lá o Homo habilis, o Homo rudolfensis, o Homo ergaster, que vai surgir ali por volta de 1,5 milhão de anos atrás, né? O Homo erectus, tá? Posteriormente, o Homo heidelbergensis, vai se dar ali por volta de 1 milhão de anos atrás, tá certo? E a partir desse grupo heidelbergensis, a gente tem lá o grupo neanderthalensis e o grupo sapiens. Há indícios aí de fósseis que sapiens e neanderthalensis coexistiram no mesmo momento e que provavelmente o Homo sapiens levou à extinção do Homo neanderthalensis. O Homo sapiens ele tinha uma maior capacidade cognitiva. Com isso, ele conseguia ali utilizar melhor instrumentos, né, e conseguia partir para o combate melhor caracterizado. Então, isso talvez, né, eles coexistiram, alguns dados indicam isso, tá? Que eles coexistiram e guerreavam ali por conquista de território, correto? Beleza? E aí, pessoal, a partir desse momento, a gente começa a ter, então, a disseminação do Homo sapiens. Então, lá, a gente sai do continente africano por volta de 200 mil anos, correto? Por volta de 100 mil anos, a gente tem ali, entre 100 mil e 70 mil anos atrás, a gente tem ali a colonização da região asiática, né? Desse grupo que vai para a Ásia, a gente tem ali a chegada até a Europa, por volta de 40 mil anos, né? E também a chegada ali à região da Oceania. Como que esses indivíduos ultrapassaram? Né? Lembra que a gente vai ter algumas movimentações de placas e também, né, as marés ali em determinado momento acabaram auxiliando para o soerguimento de novas faixas de terra, né, estreitos ali de novas faixas de terra que servem de passagem para esses indivíduos de um continente para o outro, que é o que acontece, por exemplo, lá da passagem do continente asiático para o continente americano. Existia ali o chamado Estreito de Bering, que é uma faixa de terra que existia, que depois foi submergida ali, né, devido ao avanço do oceano e tal. Então, naquela faixa de terra ali, é que provavelmente o ser humano passou, o Homo sapiens passou, chegando à América do Norte, e posteriormente chegou à América do Sul. Então, a América do Sul foi o último continente habitado aí, o último continente a ser conquistado pelo Homo sapiens, e é justamente nesse continente que estamos aqui atualmente. Beleza? Então, pessoal, isso foi aí a evolução humana, tá? Com isso, a gente fecha o livro 2, tá? Muito obrigado
e bons estudos para todos aí. Um abraço.